Você que, assim como eu, gostou da Maldição da Residência Hill, então fique ligado que eu vou contar um pouquinho mais dessa continuação dessa história. Eu sou o Victor e bem-vindos ao Coffee Break Nerd. E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, vai aqui embaixo e já se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nada e ficar aí por dentro de tudo que rola no mundo do cinema e dos streamings, é claro, como a gente sempre está relevando por aqui. E também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Tá aqui embaixo, ó, tá rolando tudo. Vão lá e vejam direitinho, porque lá é que a gente tem um contato mais íntimo. Vocês podem também me mandar DM sobre dicas de vídeo, dicas de conteúdo. Vocês podem me mandar tudo por lá, gente, que eu ouço sempre e vejo as mensagens de vocês, tá bom? A Maldição da Residência Hill é com certeza uma das melhores séries de terror que eu já assisti até agora. Mas A Maldição da Mansão Bly não se trata de uma continuação, como eu disse no início do vídeo. É uma continuação, se trata de uma antologia, ou seja, é uma nova história a partir dos mesmos personagens. Então o elenco vai permanecer quase o mesmo, mas é uma outra história contada também de uma outra versão. Eu vou contar um pouquinho mais detalhes para vocês ao longo do vídeo. Lembrando que esse vídeo é sem spoiler, então não se preocupem, não tenham preocupação, vocês vão ter spoiler nenhum. A série, então, ela conta a história de Dani Clayton, que é uma americana que se muda para Londres, e lá ela arruma logo um emprego de babá numa mansão na cidade de Bly, uma cidadezinha aí, uma cidadezinha pequena no interior do país. E lá ela vai cuidar de duas crianças, que aparentemente são crianças inocentes, mas não se trata de crianças inocentes. Mas lá ela vai cuidar de duas crianças, e essas crianças elas perderam os pais. Então elas estão muito fragilizadas, e ela tem que dar uma educação básica para essas crianças, além claro, de cuidar delas. Assim, então se trata de um emprego simples e inocente. Mas não é bem isso que a gente vê por aí. A série ela foi baseada no livro A Volta do Parafuso, de 1898, de Henry James. E também foram usados outros contos desse autor para ir incrementando mais a história. E outras adaptações foram usadas também com base nesse livro, como é o caso do filme Os Inocentes, de 1961, de Jake Clayton. Está aí também uma relação que a gente pode associar à série, já que o nome da personagem principal, né, Dani Clayton, foi uma homenagem ao diretor desse filme, Jake Clayton, que o Mike Flanagan, criador da série, fez para homenagear, já que ele usou também elementos desse filme. Ele trouxe elementos desse filme na série, e a gente consegue perceber em alguns detalhezinhos. E por falar em Mike Flanagan, ele também foi criador, né, e escritor do filme Dr. Sono, A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly. Ou seja, o cara entende muito de terror psicológico, um suspense mais excessivo, como a gente vê nessa série. Porque, assim, dessa vez, a série ela trouxe um suspense mais calmo, com fantasmas mais humanos. Então aí a gente vai ter que ter um pouco mais de calma, porque a história, né, a narrativa é construída de forma mais branda, mais calma. Então, para os apressados aí de plantão, calma, que a história vai se desenvolver, mas demora um pouquinho. Então pode ser que algumas pessoas se cansem ou não goste tanto aí do comecinho da série. Mas é um fato curioso, porque, por exemplo, em A Maldição da Residência Hill, a gente vê os fatos ocorrendo de maneira mais expostas, mais rápidas. Já não é o caso da Maldição da Mansão Bly. Nesse caso, assim, fazendo uma comparação rápida, né, já que muitas pessoas vão fazer essa comparação, a história aí é construída de maneira mais calma, como eu disse. Então, os fatos eles vão se desenvolvendo muito lentamente, mas isso foi uma técnica já utilizada por Mike Flanagan. Outro fato curioso da série é que dessa vez ela vai revelando que os medos, os traumas, né, os medos mais expostos na série, os medos maiores, eles são construídos por traumas do passado, ou até romances mal acabados do passado, do que o próprio presente, né, do que o próprio momento que a série é contada. Então vocês vão perceber que alguns elementos de flashback e alguns flashes de história vão surgir, mas a história é bastante construída por pontos assim. Então, que nem eu falei, calma que tudo se encaixa. Também não é uma série, gente, assim, eu tô falando calma, mas não é uma série tão lenta assim. Eu tô falando que
a história é mais focada na narrativa. Então prestem muita atenção na narrativa, porque dessa vez a história, como eu disse, ela é mais focada na narrativa. Então ela é contada por pontos, né? Por fatos em cena. Então algumas coisinhas em cena, algumas coisinhas que eles colocam, alguns elementos em cena são coisas que vão para incrementar a história. Então, os fatos eles demoram um pouquinho para acontecer. Eu diria que daí da metade da temporada pro final é que a série começa a ficar com um suspense. Aliás, suspense não, porque o suspense tem suspense desde o primeiro episódio, mas com um terror psicológico mais acentuado. Quando eu falo terror psicológico, não é aquele terror com que você se assusta, com jump scares, por exemplo. É usado esses elementos, mas muito pouco dessa vez, ao contrário do que foi usado na Maldição da Residência Hill. Outra coisa interessante que a gente pode acentuar, né, que a gente pode afirmar, é a fotografia. A fotografia de cena, gente, a fotografia tá maravilhosa, ela tá mais rica, ela tá mais trabalhada. A gente pode ver mais cores também, né, na Maldição da Mansão Bly. Eu falo Residência Bly porque eu confundo, mas é Maldição da Mansão Bly. São cores mais ricas. Na Maldição da Residência Hill, a gente podia ver uma fotografia mais cinzentada, sabe? Mais apagada, digamos assim. Já na Maldição da Mansão Bly, são cores mais ricas, mais vivas, tem mais vida na série. Então, vocês vão perceber que tem diferença ali, né? Quando a gente fala também do elenco, o elenco é mais rico, mais chique, é muito mais bem trabalhado, com figurinos que, meu Deus, sério, eles, como se trata, né, de uma série, de uma história da década de 80, de 1980, não especificamente de 1980, mas eu falo a década de 80. Então, eles usaram realmente elementos daquela época para compor elenco, figurino, toda a cenografia de cena. A série está riquíssima nesse ponto. E é um ponto bem interessante, que também chama atenção e também compõe muita parte da história. Então fiquem ligados e fiquem muito atentos a isso. E por falar em elenco, o Mike Flanagan, ele teve uma brilhantíssima ideia com esse elenco, porque foi, como eu disse, é quase o mesmo elenco que foi usado em A Maldição da Residência Hill, mas tem alguns outros novos atores em cena. E, ele escolheu da melhor forma possível, porque a atuação deles tá incrivelmente incrível. Não tem nem outro termo que eu possa usar. Porque, por exemplo, se a gente pegar a exemplo da Dani Clayton, a personagem principal, a atriz que faz ela, a Victoria Pedrick, ela, na verdade eu nem sei se é assim que fala o nome dela, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Ela tá incrível nessa série. Ela tem umas expressões, umas caras, umas coisas que aterrorizante, que a gente pode sentir através dessa personagem, através da atuação dela, como que a personagem está realmente aterrorizada com aquilo tudo que está acontecendo. E vocês vão entender o que eu estou falando quando vocês forem assistindo. E é incrível. Ela também fez a série You da Netflix e também estava na Maldição da Residência Hill. Eu não consegui nem ligar, nem comparar esses dois personagens que ela fez nas duas obras anteriores, porque ela fez com uma pegada totalmente diferente. Você realmente vê outro personagem, você vê ali a Dani Clayton. Então é incrível. E fora que as crianças, gente, os atores que fazem a Flora e o Miles, gente, que crianças são aquelas de verdade? Elas têm umas expressões, por exemplo, o Miles, o garoto, ele consegue ao mesmo tempo ser uma criança inocente e outras vezes não. Como eu disse, eles usam muito elementos de terror psicológico. Então, vocês vão ver que em alguns momentos o garoto, como eu disse, o ator, ele faz... Gente, que ator mirim aquele, que ator infantil aquele, de verdade. Ele tá incrível, de verdade. A menina também, que faz a Flora, ela é um doce e muito, muito, muito inocente. O papel dela também, como criança inocente, e realmente ela vocês vão ver que ela é mais ainda do que o irmão dela, do que o Miles. Eu não posso falar muitos detalhes sobre o elenco, mas enfim, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer ao longo da história. E lembrando que a série estreia dia 9 de outubro na Netflix. São 9 episódios, com mais ou menos 1 hora de duração, que valem muito a pena e vocês nem sentem essa hora passar. Então assistam, maratonem, porque vale muito a pena. É isso, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo
sobre o que vocês acharam da série, se vocês gostaram, o que vocês esperam da série, né, afinal. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, seguir a gente nas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.